Bom, estamos iniciando aqui o Erva Doce Cast. Hoje nós estamos com Gilberto Bomba, nada mais, nada menos que um ícone da Polícia Civil, um grande gestor social, tem muita história para contar. E hoje ele vai falar um pouquinho para a gente, batendo um papo das experiências de vida. Bomba, manda um salve aí para a galera, fala um pouquinho aí o que você achou do convite, de estar aqui com a Oh, gente. fiquei super feliz de estar aqui presente pelo convite. Espero que haja outras oportunidades, porque um espaço como este é imprescindível, é necessário para pessoas que fazem seus trabalhos, mostrar sua história. É um ambiente mais democrático, né, onde cada um pode mostrar sua história e para que nós possamos também nos diminuir o espaço entre nós e conseguirmos outras pessoas de diversos níveis sociais para que a gente possa trabalhar por um bem comum. Muito obrigado, Fagner, a todos do Erva Doce, Cast. Estou muito contente. E Bomba, vamos lá, direto ao assunto, como um bom nordestino, sem arrodeios, Sem rodeio. arrodeios, Rodeio. arrodeios. Fico Bomba, rodeando, não. por que não? Bomba, conta um pouquinho pra gente a sua história de vida. Eu acompanhei a sua história de vida, ela é linda, cara. Você é um cara, tem uma família imensa, você foi arrimo de família, começou a trabalhar muito cedo na construção civil, passou por um perrengue com um ladrão, resolveu ser polícia. Fala pra gente aí, Bomba, um pouco dessa caminhada, como é que foi essa trajetória, Bomba? Ah, Deus é incrível, né? Só fazer uma homenagem à minha finada mãezinha. Ela sempre me ensinou que todo lugar que as pessoas orarem, Se quiser aproximar mais o microfone, Bomba. Aí. Deus é incrível, é maravilhoso. Eu falo aqui Deus em todos os segmentos religiosos, porque onde tiver o próximo orando por um bem maior, a presença de Deus está presente. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu morei no Imbu, né? Nem que seja os primeiros meses de gestação da minha mãe. Nós morávamos no Santa Teresa. Meu irmão mais velho já era nascido. Ele tinha nasceu com um problema de saúde muito grave, pulmonar. E o médico falou que seria muito bom morar em um ambiente mais puro, com ar puro, para ele melhorar. Sendo assim, nós morávamos, era conhecido como Santa Teresa 2. Não sei hoje dizer qual parte de Santa Teresa, mas eu sou embuense desde a barriga da minha mãe. E sendo assim, meu pai vendeu tudo que nós tínhamos e fui para a Bahia. Nasci no semiárido nordestino, como um bom nordestino, graças a Deus, sofredor. E lá fui apanhado, né? Porque no Nordeste nós falamos apanhar, ou seja, nasci na mão de uma parteira, né? Porque lá o que nós temos é fé e só fé para poder mantermos vivo. Nasci, passei por todas as adversidades que qualquer brasileiro possa passar e vim para São Paulo aí nos meus primeiros anos de vida, para o início do meio da década de 70 até o começo da década de 80. Vim para São Paulo, morei nas favelas, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar favela ou comunidade. E lá, por volta da década de 70 e 80, o índice de marginalidade era muito alto, muito absurdo. E os marginais, naquela época, eles só respeitavam a presença das esposas. Então, nós morávamos no fundo da casa, que era o senhor que alugava os barracos para nós. E ali, meu pai, bom pintor, braçal, trabalhador, ele ia trabalhar, deixava de pegar o ônibus para poder comprar o pão e o leite para nós no outro dia. E minha mãe, nessa época, ela estava grávida de um casal não, meus irmãos gêmeos, que papai e mamãe terríveis, né? Fizeram 5 irmãozinhos de 2 anos e meio. E só que nessa noite ela estava esperando meu pai e elas colocavam a vela e as mulheres, quando começava a escurecer, ficavam nos portões. Porque naquela época eles, ao ver uma vela acesa, era um sinalizador de que havia uma família esperando alguém ali. Então eles respeitavam a presença. Só que nesse dia minha mãe estava sozinha, porque os outros maridos já tinham chegado,
quando um marginal veio correndo da polícia. Quero aqui parabenizar todos os profissionais da segurança pública pelo que fazem para a sociedade, né? E ele usou minha mãe como escudo para poder fugir da polícia. E depois disso, minha mãe passou mal, meus irmãos nasceram, um já nasceu e morreu, e o outro ficou entubado. E onde foi, naquela época, só ficava na estufa que falavam, né? A criança, quem tinha dinheiro, nós não tínhamos. E deram alta para o meu irmão, pude presenciar todo o desespero da minha mãe, vendo o meu irmão ficar cada vez mais fraco. E perdi, né? Perdi. Fazer o quê? Porque nós só temos a vontade mesmo, né? De viver. E aí, graças a Deus, a polícia se fez presente na região, onde tirou aqueles indivíduos que faziam mal para o próximo. E eu queria ser igual aqueles policiais que levou paz para nós, porque nós não tínhamos mais ninguém. Foi quando eu fiz uma promessa que eu queria ser policial. Desde criança eu falei que queria ser policial. E eu nunca tive dúvida disso. Amo ser policial. E assim eu me fiz, né? Desde os 18 anos, consegui os 23 passar, e hoje já tenho 50 anos, já estou com 26 anos, aí procuro fazer o melhor da minha pessoa para poder socorrer, porque eu sei que em muitos cantos ainda a população só tem o policial para poder socorrer. Então procuro fazer o melhor de mim. E também trabalhos sociais, né? Mas e agora diz pra gente, Bomba, porque você foi um cara que na sua história veio de uma situação paupérrima, tem até aquele ditado que o fruto não cai longe do pé, você conseguiu estourar todas as bolhas para você poder, também se apaixonar pela musculação, e aí isso garoto, você foi se guiando meio que sozinho, ali se pegando na família, né? Sempre. Mas, e aí até pedir para você dar um conselho para a molecada, porque também tem uma molecada que hoje em dia parece que admira o crime, e no nosso tempo a gente queria seguir um bom exemplo. Como é que você vê isso aí hoje, Bomba? Até bom você tocar isso, porque eu sou fruto de trabalho social. Minha mãe ia para a igreja buscar o leite, nos clubes de mãe. Então, se não tivesse trabalho social, eu não estaria aqui. Aquele papo de que porque eu sou pobre e eu fui para o mal, desculpa, galera. O mesmo livro que você estuda, o rico estuda. O que vai mudar o resultado é a sua dedicação. Porque eu passei em concursos que pessoas que vieram de escolas particular não passaram. Você entendeu? Eu sou formado numa universidade onde muita gente não conseguiu passar de colégios particulares. Eu sou bacharel em Direito, né? E eu passei em concurso público. Para você que aí está ouvindo falando que precisa ter padrinho, que você precisa ter isso, precisa daquilo. A única coisa que você precisa é ter vontade. Porque no momento que você tem saúde e vida, basta você todo dia somar um passo em direção ao seu objetivo. Só que objetivo não combina com farra. Então, se você tiver que estudar sábado, domingo, segunda, terça, todos os dias, dia e noite, passa e você colherá os frutos. É isso que eu tenho que dizer para vocês. Não tenham vergonha. Eu fui pintor, trabalhei na construção civil, fui pacoteiro na adolescência, trabalhei em lanchonete, nunca quis. Então, eu sempre usei os bons exemplos que eu achava que na televisão eu via. E meu pai. Porque meu pai, apesar de ser pobre, ser analfabeto, e minha mãe, tem a sabedoria popular de saber que quem se mistura com porcos, farelos come, como dizia a vovó. Então, se você não pratica nada de errado, não tem por que você simpatizar-se com pessoas que fazem errado. Porque aquela pessoa que aparentemente e tem uma suposta liderança, nada mais é que um castelo de areia. Quando bate na primeira onda, cai. Então, espelhe-se no seu pai, no seu tio, no seu vizinho, mas busque o melhor, né? Eu, infelizmente, como policial, eu vejo muitas crianças, adolescentes, fazendo o possível e o impossível, mas para seguir um mau exemplo.
Na nossa época, você queria ser o bom exemplo. Você queria ser o trabalhador, você queria ser a trabalhadora, o pai, a mãe, né? Independente de títulos superiores, se zelava-se muito pela família, pela base, pela honestidade, pela transparência. Agora, Bomba, por que você acha que mudou? O errado virou certo? Onde que está esse corte? Tem questão política envolvida, ideologia? Como é que você vê? Porque você pegou um tempo que você falou aí, pô, anos 70, 80, 90, que você queria o exemplo indo pelo certo. Hoje em dia tem muita coisa em questão. Como é que você vê isso aí, Bomba? Até para dar um conselho para essa molecada aí. Infelizmente, eu sou da geração que passou, que era criança, que não tinha nada, que virou pai, que já tinha condições. O maior problema que eu vejo hoje é a ausência, não presencial dos pais, mas a ausência de comando. Infelizmente, a tecnologia trouxe uma falsa liberdade, onde mexe com a cabeça das nossas crianças, passa uma falsa impressão de realismo e de verdade. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é um trabalho muito forte que houve nas últimas décadas, onde começaram a depreciar ou deturpar, vamos falar dessa forma, os direitos. Os direitos são iguais para qualquer um. Basta você ter a postura condizente e buscar os meios. Eu falo como pobre, eu falo como brasileiro, nordestino, que passou fome. Eu sempre busquei meus direitos, sempre encontrei. Porém, eu nunca tive problema com nada, porque eu também nunca tive nenhum ambiente tóxico. Certo? Então, assim, o que eu vejo muito hoje são, tanto na tecnologia que está envolvida a política, infelizmente, ela impregnou os meios de comunicações com deturpações e interpretações erradas do certo. Infelizmente é isso. É uma deturpação. Eu não concordo que nós devemos tolerar atos errados ou equivocados. Nós temos que, como diz na própria lei, ninguém pode se abster do conhecimento da lei, porque será, assim, punido com o rigor da mesma. Então, o que existe muito hoje foi uma falta de investimento, ao meu ver, na educação, um avanço muito grande na tecnologia, né, onde fez com que os nossos jovens pensassem menos, né, porque você joga ali perguntas e tem uma falsa resposta. Isso aí que você está falando é verdade, porque eu vi até um meme esses dias falando assim que o manual dos carros antigamente mostrava até como o cara desmontava as válvulas. Hoje em dia os manuais estão dizendo que o cara não bebeu o líquido da bateria, né? É engraçado isso que você está falando, que vem mesmo no mesmo sentido que que as pessoas falam, é meu direito e o que não é proibido é permitido. Não é possível que você... E esse é o nosso maior problema, né? Nós, profissionais da segurança, os jovens, os cidadãos de hoje, eles acham que você precisa proibir tudo. Muita coisa é bom senso. Quase tudo, diga-se de passagem, né? Então, essa falsa liberdade, essa falsa acesso a uma verdade, um mundo virtual, vamos falar dessa forma, isso é tão grave que isso está existe até doença. Uma doença de origem psiquiátrica, né? Emocional, né? Isso daí eu não sou muito... não tenho um conhecimento científico, mas existem hoje, eu como policial, a gente tem que procurar aprender um pouco de tudo para estar orientando os pais nas palestras que eu faço antidrogas e tudo. Existem hoje até aplicativos que cientificamente não comprova. Porém, se o cidadão for influenciável, influencia muito no ser dele. Existem aplicativos que crianças, vocês, pai, mãe, ouçam o que eu vou falar. Aplicativos que você baixa e eles oferecem
notas musicais e tons que atingem o cérebro para causar sensações de determinada droga. Então, se quer maconha, é um tipo de música. Se quer êxtase, é um tipo de música. Se quer cocaína, é outro tipo de música. Então, pais, vocês que estão me vendo agora, baixem também, usem a tecnologia a favor de vocês. Existem aplicativos que, quando seus filhos estiverem assistindo, estará em tempo real e vai sair no celular de vocês. Tá? Pode pesquisar aí na Play Store de vocês, são vários aplicativos, porque aí vocês vão ter acesso. Porque internet é terra de ninguém e também quase nada é verdade, só que deturpa a cabeça das nossas crianças. É uma forma até de nós usarmos a própria arma contra o nosso inimigo. E as crianças, elas estão crescendo sem limites. Tem que ter limite para tudo. Porque bom ou ruim é seu filho. E se está certo ou errado, a gente não sabe. Eu sou pai. Mas a gente procura criar os filhos com o melhor que nós temos, né? Então eu vejo pai e mãe, mas eu não fico nem em casa e vou brigar. Não é brigar, é orientar. Tem pai e mãe que trata o filho como amigo. E pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, né? Bom, também sobre a polícia. Como é que é a trajetória, a vida de um policial? Nem tudo é mar de flores, tem as dificuldades, mas também tem a parte que você vibra. Conta um pouco pra gente aí, Bomba, sobre como é que é a sensação e fala um pouco aí sobre a carreira policial, Bomba. Bom, gostei disso, super interessante, porque aqui eu vou falar em todos os níveis de polícia, né? Porque polícia é uma só para nós, como nós dizemos, é uma irmandade. Polícia é ideologia. Então tem polícia penal, tem a guarda civil, tem a polícia civil, tem a polícia militar, polícia federal. Então vamos falar das polícias. Porque basicamente é o mesmo sentido, porque quando a polícia ela entra em ação é porque algo de errado está acontecendo. Ou algo de errado pode acontecer. É o caso da PM, que trabalha no preventivo, e a Polícia Civil são atribuições até constitucionais, a Polícia Judiciária investigativa. Nada impede também o preventivo. Mas a polícia, eu falo para você, me perdoem quem desculpar, quem não concordar, eu acredito que é a única profissão que faz com que a pessoa enxergue o ser humano como ele é, né? Nós vemos diversos casos, saí algumas vezes na televisão, quando eu trabalhei pelo DENARC, e também ocorrências minhas que eu apresentei em Budas Artes, durante muitos anos, líder de produção na região. A polícia, eu aconselho você, jovem, você que está ouvindo aqui, eu sou a pessoa menos indicada para se perguntar o que deve fazer, porque eu vou falar. Tu ama, você gosta, porque eu acho que o primeiro passo é você amar. É igual ser médico, professor, policial, ou segurança, saúde e educação. Se você for atrás de salário, você não trabalha. Mas a realização que você tem como ser humano e como você está contribuindo para um mundo melhor é fenomenal, né? A polícia, por que eu digo que é uma das profissões que tem que ser de fundo ideológico e de amor? Porque quando a polícia trabalha, você nunca vai satisfazer. Porque no máximo você satisfaz 50%, que é o lado da vítima, quando você pega, né? Mas, infelizmente, do outro lado, tem um outro lado que fala que ele quis me prender. E aí a culpa é da polícia, não é da polícia. O cidadão, a família do cidadão, raramente enxerga. Foi o cidadão que escolheu o caminho errado e que nós cumprimos a lei. E se tiver algo equivocado ou porventura errado, existem as outras instâncias que vão arrumar isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Gente, eu assim, já tive a grata satisfação de final de ano entrar pessoas na minha unidade policial e falar: muito obrigado, se não fosse você prendeu pessoas que fizeram mal para minha família, que eu fazia o inferno na minha vida, você entendeu? Isso, eu não sei nem quem é a pessoa. Ela falou: eu sei que você não vai saber quem eu sou. Também, né? E aí eu fico assim, ela falou: mas que Deus te abençoe, que Deus te guarde, como todo policial. Aí nós saímos,
mas infelizmente muitos de nós não voltam para casa. É isso que muitas pessoas não sabem, né? E, bom, você estava me contando que já tiveram mães e pais que foram no DP te agradecer por ter prendido o filho, porque senão ia morrer. É que você tem dois tipos de pai e mãe, né? É, Aquele que passa a mão na cabeça e defende, isso. fala, ah, é a polícia que prendeu, e tem aqueles também que vão parabenizar a polícia, né? Já Só tive. tem esses dois lados, né, É Bomba? só. Assim, eu tive cada situação que pais que são religiosos, mães, falou, graças a Deus, hoje meu filho segue a nossa religião, é uma outra pessoa. Eu falava que ia acontecer se você não tivesse prendido ele, talvez ele nem mais estaria aqui. Hoje ele segue nosso segmento religioso, prega a sua convicção, é um outro ser humano. Como eu também já tive pessoas que vieram se entregar para mim. Também teve isso, né, Teve Bomba? isso também, né? E muitos não queriam estar mais no crime, mas não podiam dizer. E aí vinham, se entregavam para mim para poder pagar o que devia para a sociedade. Como teve pessoas que vieram se entregar e teve um surto de honestidade, no outro dia veio se entregar, inclusive com as drogas em mãos, né? Apresentei a ocorrência. Então, assim, o meu trabalho, ele é... Infelizmente, o pessoal acha que o policial é de pedra, né? Porque, assim, já várias vezes cumpri mandados de prisão, prendi pessoas, e, infelizmente, a pessoa que estava ali para ser presa mal tinha o que comer. Mas isso não justifica, viu? Se não tem o que comer, é melhor pedir, galera. Foi aquilo que você falou no bloco anterior, né, Bloco Bomba? anterior. Cada um é senhor do seu destino, você escolhe o seu futuro passo a passo, palavra a palavra. Como você entrou, você sai. Então, assim, quem vai ver aí, diversas pessoas que eu prendi, depois eu paguei cesta básica. Não ia entregar. Porque às vezes a mente popular não entende isso. Você entendeu? Não ia mandar entregar, porque a pessoa não tinha o que comer, não tinha o que dormir. E é isso onde junta o meu trabalho social, né? Que é o projeto Gilberto Bomba e tudo, né? Já aproveita e fala um pouquinho pra gente como é que funciona. Você no começo falou que você é fruto de Isso é- trabalho social. Sou fruto do E trabalho. como é que é? Porque assim, você falou de religião, que teve cara que saiu do caminho errado procurando a fé, mas o esporte, que você também é apaixonado por musculação, também salva. São dois caminhos talvez para tirar os jovens da droga, né? Sim, são dois caminhos. Eu vou tentar resumir esses dois caminhos, porque cada caminho é formado por pilares diferentes. Porque o primeiro eu falo, amor. O amor vem o amor da família. Gente, eu falo até para quem vai nas minhas palestras, estudem, porque realmente existe diferença do usuário para o dependente químico. E também do alcoólatra para o alcoólatra e o alcoolista. São distinções diferentes. Mas se você não tiver amor, que é o amor que vai fazer com que você tolere tantas coisas, porque a pessoa, quando ela está dominada, realmente ela não sabe o que ela está fazendo. Estudem ou procure terapias em grupo, tem os CRAS dos municípios que podem dar doença, cuidar da doença, mas também eu conheci e conheço diversos casos que as pessoas entraram e saíram, hoje são pessoas trabalhadoras, né? Inclusive ganham até mais dinheiro, honestamente. Olha só, né? Porque tem plano de saúde, plano odontológico, carteira assinada, almoço, e se passar do horário, eles ganham hora extra. Já que no caso de um tráfico, eles ficam com fome, na chuva, no sol, e se perder droga tem que pagar, e ainda corre risco de, no mínimo, ser preso quando, uma coisa que ninguém sabe, alguns dependentes não vão na biqueira roubar a droga deles, e às vezes até matam eles. Então, quando eles conseguem chegar nesse limite, para voltar, só tendo uma pessoa que o ame, e que ele ame, como mãe, pai, filho, tia e vó. Então, é imprescindível a família. Por isso que eu disse lá atrás, né? Acredito na família de bem, acredito nos princípios do bem, né? Na religião acredito, mas para aqueles que não têm religião, acreditem no amor, acreditem nos seus filhos, acreditem na sua esposa, na tua mãe, na tua avó. E digo, não percam eles para que você possa perceber o quanto você os ama.
né? E na minha trajetória, o trabalho social, ele vem nessa questão de resgatar. De resgatar. Porque se você não tem amor a si próprio, você não consegue dar. Ah, que eu vou fazer isso pela minha mãe. Não. Sua mãe é mais um pedacinho. Ah, eu vou fazer isso por causa do meu pai, da minha esposa, do meu filho. Mas você tem que fazer por você. Você tem que saber dizer não. Você que tem que saber a verdade, não deturpar. Pessoas A ou B ou C fizeram isso comigo. Não. Você fez isso com você. Assim como as coisas boas só vão acontecer se você for buscar. Se você for buscar. Se você não vai buscar, você não tem como acontecer coisa boa. Mas é um dia após dia. E uma dica para vocês. Vocês precisam saber o que é sucesso. Isso aí também é bem relativo, né? Bem relativo. Sucesso para vocês acham que é ganhar quanto? Quer fazer o que da vida? Eu conheço muitas pessoas, eu vou falar por exemplo, eu sou feliz correndo atrás de marginais para aprender e para poder proteger a sociedade. Ser realizado e ser feliz não tem nada a ver com ociosidade ou zona de conforto, gente. Certo? Então, assim, às vezes eu encontro muita gente, sabe, Wagner, perguntando, é que eu quero ser igual a você. Eu falei, opa, peraí, gente. Peraí, porque assim, eu tenho diversas ocorrências, já vi colega morrer nos meus braços, troca de tiro, tá? Infelizmente. Já vi vários colegas também se suicidarem. Você já viu isso? Já vi. Os últimos suspiros foi nos meus braços, tá? Colegas que eu conversei com eles no plantão, eles foram para casa e se mataram. E o cara trocou ideia de boa com você, o policial. Ninguém assim, percebia. Exatamente. Como eu salvei gente, até me arrepiou. Eu salvei um colega, porque eu vou falar que é Deus. Eu cheguei na delegacia, ele estava olhando pro teto, pá. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu chamei ele para ir abastecer a viatura comigo. E aí comecei a perguntar da família, como é que ele estava. Ele começou a chorar. Ele estava só esperando eu virar as costas para ele se matar na frente da delegacia. Caraca, mano. Então, por isso que para mim, Deus, ele é inquestionável. Para mim. Né? Ele é inquestionável. Hoje ele usa as pessoas como anjos. Usa as pessoas, né? Eu não tenho dúvida disso. Isso está em todas as religiões. E aí, cara, sabe, resolveu o problema dele com uma simples conversa com o chefe dos investigadores que mandaram para a delegacia que ele queria estar próximo da família. Hoje, já encontrei ele, eu não lembrava mais dele. Ele bateu nas minhas costas e falou, você não lembra de mim, né? Eu falei, não. Aí ele até me emociona, né? Porque ele falou, olha, amor, esse daqui é o rapaz que me ajudou, né? Ele me agradece demais. E aí a mulher dele, assim, eu vejo a mulher dele e hoje, a idade que ele está, se não fosse Deus, ele não estaria mais aqui, porque o trabalho policial é um momento onde exige muito empenho das suas emoções, controle das suas emoções. Porque o policial também é ser humano, né? É ser humano. E poucos têm essa noção. Até o próprio policial não sabe disso. Muitos nem sabem disso, né? Que precisam trabalhar, porque nós vivemos sob uma carga emocional absurda. Hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina. E assim, muitos não conseguem entender que estão trabalhando correto e estão sendo investigados pelo setor de corregedoria, que é o normal. Porque a corregedoria está para lá para apurar. E essa pressão emocional, de doação e tudo, muitos não conseguem suportar. Né? Então, para você que quer ser policial, primeiro lugar, eu falo isso para todo mundo, ame quem te ama do jeito que vocês são. Com carteira e sem carteira. Ou seja, papai, mamãe, irmã, esposa, irmão, aqueles ali vocês devem honrar. Principalmente mamãe e papai. Porque ela que te carregou no ventre por 9 meses, ela que zelou pelo teu sono, como seu pai doou suas forças. Normalmente as pessoas falam pai, mãe só, né? Mas o pai tem peso quase igual, né? Quase igual, porque o homem ele doa suas forças da sua existência. Tanto que faz uma diferença danada. Quando o cara é pai com P maiúsculo, o filho, por mais dificuldade que tenha,
Parece que ele consegue ter um norte ali, né? Sim, sim, a presença do pai e da mãe é imprescindível. Eu estou falando aqui, inclusive, eu vou falar do pai que é imprescindível, porque o pai o homem, ele é o provedor da força, da sustentação, da força. A mãe, ela vem com carinho, com amor, né? Tem uma paciência que nós homens nunca vamos ter, né? Verdade. Mas isso faz parte da peculiaridade. Então, pessoal, antes de vocês entrarem na polícia, ó, ame e respeite. E agora vai vir uma dica aí. Já foi autorizado o concurso aqui no estado de São Paulo, da Polícia Civil, para salvo engano, mais de 3.000 vagas. Olha só que estava congelado há décadas, né? Décadas, décadas. Inclusive, tinha pessoas que não foram chamadas. E agora o nosso atual governador, ele veio com esse compromisso de estruturar todas as polícias, como melhorar a situação de trabalho, como também E tá fazendo, né, está Bomba? fazendo. Já veio, ele já... Porque o que ele já fez, muitos governos fizeram em 4 anos. Olha só. Eu acredito demais. E às vezes isso não chega no povão, né? Não chega, não. Porque aqui no Brasil, infelizmente, o pessoal só olha para talvez quem tem errado. Talvez. Agora, para quem acerta, nem aparece. E tem o lance também da grande mídia, às vezes não se interessa e por aí vai. Não Tem vai. política, É política, tem envolvida. muita coisa, né? Agora, eu, como funcionário público, eu falo, quase 30 anos, eu acredito muito na atual administração, né? Demais, porque o atual governador se mostra muito sensato. Bom, fala pra gente do seu livro aí, Bomba. Você é o senhor do seu destino, por quê? Como é que foi escrito? Conta aí pra nós, Bomba. Bom, na realidade eu já escrevo há mais de 20 anos, né? Só que eu nunca tive coragem de fazer um livro, né? Eu tenho muita coisa guardada, pensamentos, raciocínios. E inclusive aqui no início desse livro aqui, eu fiz questão de mostrar um pouco da minha história, né? Um pouco. Porque a minha não para me vitimar. Primeiro passo é para mostrar que existem pessoas que superam suas adversidades e que problema não é motivo de você parar. Olha só o que eu falo. Você não para por causa do problema. Você resolve o problema e você melhora para não errar novamente. Por isso que eu digo assim, errar é diferente de quem faz querendo acertar. Quando tem a tentativa é diferente, né? Porque quando você vem de bom coração, fala, eu quero acertar, mas não sei fazer. Então a gente vai se virando ali nos 30 e vai fazendo. Agora, quando eu já faço algo que eu sei que é errado, aí é bem pior, né? No direito fica muito fácil a gente entender. É o doloso e o culposo, mas eu estou falando para que todo mundo possa entender. E Bomba, fala aí do livro. Por que que é você é o senhor do seu destino? Dias de luta, dias de glória. Esse título ele é muito engraçado, né? Porque eu entrei na polícia aos 23 anos, mas era para eu ter entrado aos 18. Passei na minha primeira fase na polícia militar, na outra fase eu não consegui. Prestei de novo, passei na escrita, na outra fase eu não passei. E passei no meu primeiro concurso para a Polícia Civil, perdi a última fase. Aí me inscrevi novamente, perdi a prova. E eu falo isso aí porque presença de Deus, espero que vocês me desculpem quem não tiver religião aí, mas eu consegui entrar aos 23 anos quando eu adquiri uma consciência de maior respeito ao próximo. Que muita gente fala, já falaram para mim diversas vezes, mal barato, que se eu tivesse armado. Falei, irmão, se tiver abençoado é aquele que não precisa andar armado. Porque uma arma não te faz melhor como ser humano. O que vai fazer você melhor como ser humano é teu coração. Palavras da minha amada mãe Alcina, né? Ela sempre bateu nisso. Ela sempre foi interreligiosa, independente das nossas raízes. Ela sempre ensinou a tolerar e independente que o outro lado não te tolere, né? E hoje eu falo aqui da mãe Alcina porque se eu não sou um ser humano melhor, a culpa é minha, tá? Porque ela tem tudo. E já faz 3 anos que ela foi morar com Deus já. E Bomba, você estava falando aí de arma, isso que se sente melhor, isso tanto para o ladrão quanto para a polícia, né? Para o policial. Tem policial também que, infelizmente, acaba usando... Como qualquer nível de sociedade, ligado profissional. Só que o porte de arma para o cidadão de bem, vamos tirar agora o policial e o bandido, essa guerra que a gente vive, ela é importante, porque, por exemplo, no governo Bolsonaro,
onde tiveram mais portes de armas aí, acesso, de um modo geral, respeitando já o Código Penal, tudo certinho, a gente percebe que a taxa de homicídio tinha caído, né? Porque Sim. hoje é o vagabundo com a arma e o cidadão e a polícia não, né? Sim. Desarmada, né? Sim, aí nós vamos. Exatamente. Olha só, eu sou armamentista e humanista. O pessoal fala, mas como assim? Parece doideira Parece isso, né? loucura, né? Eu vou explicar. Eu defendo o direito à posse da arma, ao porte também, lógico que devidamente no rigor da lei, porque quem não passa nos processos, você não recebe. Primeira coisa, tem que ser gente de boa índole, pessoas equilibradas, né? Há excessos? Mas todos devidamente culpados. A gente não consegue acertar. A gente existe o quê? O, o erro tentando acertar. Você cria critérios para que todo mundo possa passar, ser tido como pessoa sã da mente e ter. Mas a partir do momento que você põe uma arma para seu ego, para o seu ser, esse indivíduo não pode ter, porque tem muita responsabilidade puxar o gatilho. E sempre teve a questão do CR, o exame teve. psicológico, nunca foi liberado. Nunca foi. Então isso daí também é importante falar, né? Até hoje, você, cidadão de bem, você consegue adquirir, porque você pode ter ela na sua casa, no seu sítio, na sua empresa, devido respeitando os requisitos legais, nunca foi proibido você, cidadão do bem, ter sua arma. Até porque você tem que defender a sua família. E se você não tem arma, você fica à mercê de pessoas de má índole. Né? Então, o direito de defender está consagrado na nossa Constituição de 88. Só que aí tem um pessoal da esquerda que fala que a arma não defende, só que é importante saber que o governo atual, aí, o governo Lula, ele derrubou vários vetos do Bolsonaro que facilitava, né, ali o acesso do atirador desportivo. Fala um pouquinho pra gente, Você Bomba. até falou isso aí, que arma não defende. Eu até lembrei aqui alguns exemplos da humanidade, está em história do mundo, né? O prêmio Nobel, ele foi inventado porque a pessoa que descobriu a dinamite, ele não criou para poder destruir. Ele criou para que pudesse ter avanço. Se quebrar rochas, abrir caminhos. E o ser humano primeiro usou para destruir, para depois construir. E de tanto desgosto, ele cometeu suicídio. Por que eu estou dizendo isso? Como a arma não defende? Se sua esposa está lá dentro amamentando o teu filho, você não está vindo, a polícia não chega, é um dia de chuva, é um dia de trânsito, você está dentro da sua casa. Né? Então, assim, nós precisamos ver de que forma você vai usar a sua arma. Porque o carro é uma arma? Depende. Se bater a 100 por hora, né? Se você estiver bêbado. Mas o carro... mas você tem que ter habilitação. Pois é. A arma você tem que passar pelo treinamento. Você tem que saber como manusear. Essa história que a arma disparou, municiada, que é mentira, gente. Se você for... Eu estou falando e vocês podem pesquisar. Analisar quantos quilos de pressão seu dedo faz mecanicamente para acionar o primeiro tiro e as travas de segurança, a arma não dispara. Então existe muito mito na população, muito mito na sociedade, que eu acredito que é a falta de conhecimento, que é o famoso inversão de valores. As grandes mídias de massa, as pessoas aceitam só porque ela aparenta saber, que isso eu vejo na televisão todo dia, cotidianamente, jornalistas, uma hora eles são médicos, outra hora eles são legisladores, outra hora eles são técnicos de futebol, né? Então a gente tem que perguntar para quem conhece da lei. Então você pergunta para alguém que é formado na lei, que conhece aquela lei, porque nem todas as leis nós sabemos, temos que estudar, para o armamentista, para o instrutor. E por que eu digo que eu sou armamentista e humanitário? Eu defendo a vida. E vou sempre defender a minha e de terceiros por onde eu estiver. E eu não vou deixar uma pessoa sofrer uma injusta agressão e não reagir em prol do próximo. É por isso que eu falo que policial não tem como você bom, ou quem deseja ser um bom policial, ele não tem como
não ter ideologia, vocação. Porque você se satisfaz ajudando alguém que você nunca vai ver. Ou que você ajuda pessoas que você nunca verá. Ou pessoas vão te agradecer, pessoas que eu não sei nem onde eu ajudei. Então, assim, eu defendo a arma, porém, com limites, no critério da lei e com bom senso, né? Porque dependendo da carreira que você faz, ou a quantidade liberada, não é cabível para alguém que precisa da arma diariamente. Agora, Bomba, a gente está falando de arma, querendo ou não, tem uma questão política envolvida. Porque, querendo ou não, são os governos federais que legislam, né? E aí tem mudanças. Já até aproveitando, falando de política, você tinha tudo para ser um cara de esquerda, digamos assim, Sim. né? Você podia ter assumido um outro tipo de identidade, de pensamento, ou um postura. personagem, né? Até mesmo um personagem. E aí, ao longo da sua vida, querendo ou não, você caminhou mais para a direita, você é um cara humanista, é um cara do social, que tem muita gente que confunde falando que cara de direita não pode ser do social e que é uma puta mentira. Fala um pouquinho da política, como é que você está vendo e como a gente pode ajudar os jovens a terem uma mente mais aberta. Puta, é engraçado, né? Você falar isso, porque o pessoal, eu não sei de onde eles tiram esse raciocínio, que por você ser policial, um dia até ouvi, né? De uma pessoa, acho que era até um trabalhador que queria, às vezes, me elogiar, mas ele não elogiou, eu olhei para ele, mas senhor, ele falou, eu queria ser ruim igual vocês policiais, para eu poder ser policial também. Eu falei, contrário, você não pode ser ruim, porque senão você não vai ajudar o mais fraco. Você não pode ser ruim, senão você não consegue ter o peso ali na sua ação ali, né? Eu já passei por diversas ocorrências, que eu também falo que ali foi a mão de Deus, que a lei me cobria. Legalmente, eu tinha tudo para poder atirar contra o cara, eu não atirei, e na audiência, a mesma pessoa me agradeceu, dizendo que não sabia o que estava fazendo, que estava louco, alucinado de droga. Ele me agradeceu, né? Essas são as outras ocorrências e outros podcasts nós vamos contando aqui. Mas o que me fez levar a caminhar para a direita, tomar uma postura política nos últimos anos. Caramba, é importante isso que você está falando. Foi justamente. Eu era mais um cidadão brasileiro que falava, já fiz minha parte, não me envolvo em política. Só que quando eu comecei, eu e os próprios colegas de carreira, sofrer sanções disciplinares ou investigações disciplinares em ocorrências e nós fomos mandados para lá, eu não consegui entender, porque não batia a interpretação da lei, porque eu sou formado em direito, né, com a minha atitude. Eu falei, tá óbvio que não houve irregularidade. E vinham as comissões de direitos humanos e pedia isso, pedia aquilo. Eu falei, cheguei até alguma vez, por que vocês não defendem os direitos humanos na hora do nascimento? Na hora que esse cidadão ou cidadã nasceu sem seus direitos à saúde, a lazer, à educação, à alimentação. Vocês só vêm na hora que caiu no colo da polícia, porque infelizmente a polícia vem todo o problema social. A parte criminal é só uma das partes, mas tem vários casos de pessoas com doenças mentais que nem a família nem sabe. A gente, às vezes, tem que conversar com delicadeza com a família. Então, cai tudo no colo da polícia. E eu vi que a deturpação de direito, o sentido literal de igualdade de direitos é deturpado. Muito deturpado, porque nós, policiais, não levantamos falando assim, hoje eu vou pegar fulano de tal, de rua tal. Não, acontece. E aí eles... Se cair na mão, não pode prevaricar não também, pode né? prevaricar, porque quem vai preso sou eu. E outra coisa, não adianta eu apresentar algo para o delegado e o delegado ele toma ciência e remete para o juiz e o promotor. Se chegar lá, o juiz e o promotor vê irregularidade, solta a pessoa. Então, quando o pessoal fala, a polícia me prejudicou. Não, a polícia não prejudicou. Nós estamos cumprindo a lei. E nós temos que aprovar, porque a prevaricação dá prisão para nós. E o lance da audiência de custódia, Bomba? Você está falando de prisão aí, como é que é isso aí hoje em dia?
Cara, na realidade, a audiência de custódia, ela Tem muito político, tem polícia, que é muita contra. politicagem, né? Porque assim, o Brasil, como ele faz parte do Tratado de Direitos Humanos, né, já há algumas décadas, teve um prazo aí para poder institucionalizar a audiência de custódia, que nada mais é o quê? De ver a regularidade da aplicação da lei. Só que no Brasil, assim, ao meu ver, está sendo deturpado. Agora deu uma melhorada, mas bastava a pessoa falar que apanhou, que não sabia, que o juiz colocava para rua. Inclusive, eu tenho uma ocorrência que o irmão da pessoa, cunhado do, do, do marginal, que nós achamos a droga, foi testemunha e falou: não, realmente, minha irmã e meu cunhado são traficantes. E no outro dia, o juiz soltou. Caraca, Quer velho. dizer, assim como eu já tive ocorrências, Então é aquela história que não é que a polícia não faz o trabalho. Às não vezes as é. leis Nós estamos facilitam. enxugando. Eu prendi o menor em Budas Artes 50 dias 3 vezes. Ele ficou detido 50, na terceira vez, 6 meses. Quando ele saiu, caiu na mão da PM. Então, ou seja, na minha mão caiu 3 vezes, na mão da PM, 6 meses depois caiu na mão desse moleque. Né? Tá na cara que vai ser reincidente e já era, né? Já era. Então, assim, e para cair na nossa mão, eles já aprontaram muito. Não Já era a aprontaram. primeira às vezes, Não era né? para ter menos vezes. E assim, eu vejo assim, na lei do Brasil, essa interpretação equivocada. Por quê? Porque assim, existe o estatuto, o ECA, diz que você só é 18 anos a partir da data que fez e o horário. Porque, caso contrário, responderá como menor infrator. Quer dizer, você pega um menor com 17 anos, 12 meses e 29 dias, ele é menor. Se ele cometer algum ato criminoso, É hediondo, né? até hediondo, máximo 3 anos. E o pior é que ele ainda fica com os outros menores influenciando. E hoje, me desculpa até entrar no tema, querem deixar a criança de 6 anos, 7 anos, decidir o que é o corpo dele. Isso aí é demais, né? Então, assim, você, para aplicar a lei, tem que ter 18. Você, para modificar seu corpo, com 7, 8, 9 anos, 10, 11, 12. Eu sou de uma época onde os pais ensinavam e você é dono do seu nariz a partir dos 18. Até porque tudo, o peso da sua vida vai cair nos seus ombros. E aí, nós vemos casos aí que, infelizmente, ao meu ver, é errado, mas cada um tem seu direito de ver, que é a deturpação da igualdade. Acabei de falar há pouco aqui da igualdade entre as pessoas. Então, quer dizer, você, para cometer crime, com 17 anos, você é adolescente e não sabe. E no momento de ser infrator, você não tem noção direito e a penalidade é menos rígida. Para você modificar seu corpo, você pode definir. Diga-se de passagem que é só ideologia de gênero, tá? Porque se seu filho, alguém tatuar, é crime. E você, como pai, tem a obrigação de representar. Mas na hora de mudar o sexo, você não. Só é seu filho que pode. E nós bem sabemos o quanto o ser humano é influenciável nos setores, né? Que doideira, né, Bomba? Eu não tenho nada contra quem é que deixa de ser, mas eu sou da época onde a pessoa escolhia e não deixava ele ser influenciado desde os primeiros dias de vida. A gente sabe como que o ser humano é influenciado. E, Bomba, para fechar aqui falando de política, querendo ou não, a gente já falou bastante ao longo do nosso podcast, mas falando um pouco agora a visão de pensamento. Você já deixou claro aqui para a gente essa questão de como você enxerga as coisas e como é que você está vendo a política nacional, a política local, lá na região do Cone Sul. Fala um pouquinho para a gente, Bomba. Suas pretensões. Você estava falando para mim há pouco que talvez política é para uns e não para outros. Como é que você vê isso? Eu falo para todo mundo, porque assim, eu acredito em chamamentos, né? Então, quando um parlamentar deu voz às famílias dos policiais, às injustiças que acabavam acontecendo com os policiais, né? As pessoas só se incomodarem quando eram pessoas ricas que morriam,
né? Mas os policiais que morriam em operação, ninguém pergunta, né? Poucos de você da sociedade sabe o quanto nós sofremos quando temos que nos aposentar devido a ferimentos e troca de tiro. Nosso salário diminui, gente. E nós temos um dos piores salários do mundo. Do Brasil, salvo engano, é o pior, né? E quando nossos colegas se aposentam, se nós não fizermos vaquinha para poder... Tem colega aí que nós fizemos vaquinha para fazer uma UTI na casa dele. Ele perdeu toda a calota craniana, massa encefálica, está vegetando. Tem máquina, tem fralda, tem tudo. E isso não tem como você não sentir. Você vai falar, pô, poderia ser eu. Certo? E esse político aí, ele deu voz. Porque, gente, novamente, que igualdade nós policiais temos, ou alguns, porque é só a sociedade que perde com o cidadão rico? Não, perde família, sociedade, num contexto num todo. Então, nós temos que lutar por políticas que igualem, né? E não usar algumas plataformas que deveriam ser, infelizmente, as pessoas usam para todos, e mostrar que não existe. Existe vítima? Existe. Ninguém está negando que existe, né? Existe auxílio? Depende. Aí já fica. Ah, porque A fez contra C, que C fez contra B, que B fez contra A. Não, nós precisamos caminhar para uma igualdade de tratamento. Ou seja, eu acredito. Quem quiser discordar de mim, sinta-se à vontade, eu não apoio cotas. Quer dizer, eu não sei nem que eu sou. Uns falam que eu não sou negro. Pouco me importa. Outros falam que eu não sou negro porque eu tenho o cabelo diferente, o nariz não é condizente com a fisionomia negra, mas independente se eu ser negro ou não. Gente, isso aí é uma polêmica danada hoje em dia, né? Quer dizer, não existe pobre branco, os olhos azuis, o nariz fino, porque nós somos uma miscigenação de toda a Europa, nossas origens. O que vai dizer que você é ou não é melhor é a cor da sua pele? Não, acredito que nós precisamos desenvolver políticas que deem condições de que todos tenham condições de ser inserido, todos que quiserem, certo? Então, assim, você não consegue, bem, estudar mais. Ah, onde você está agora? Ah, é porque eu sou descendente de escravo e isso e aquilo. Bom, gente, se você for olhar no mundo, só tem descendente de escravo, porque os judeus foram escravizados, os negros, que no mundo inteiro, foram escravizados. Então, assim, peraí, gente. Tem que ser muito sem mistura para não falar que tem, né? Exatamente, criar políticas para que você possa fazer com que todo mundo foi inserido, até porque eu passei em todos os meus concursos estudando caderno e livro mofado. Foi o que você falou no começo, né? Mofado, gente. Vai uma dica aí. Eu, na minha época, né, já faz tempo, não existe mais, mas tinha um gravadorzinho que tinha umas fitas pequenas e era auto-reverso. Eu dormia ouvindo. Caramba. Né? Tempo da fita, mano. Tempo da fita, sou do tempo da fita, cara. O pessoal nem sabe o que eu tô falando aí, né? E eu dormia ouvindo, sábado e domingo era o dia inteiro estudando, e eu dava aula para o meu irmão, e meu irmão dava aula para mim. Quando a gente não tava... Que era para poder reforçar o aprendizado ali, né? Como que eu sabia. No entanto, todos os concursos que eu passei, eu saí de lá sabendo que eu passei. Certo? Eu saí de lá, mas eu, pelo menos, eu estudo dessa forma. De outras formas também eu estudo, né? Quem sabe no futuro a gente consiga explicar essa forma que eu estudo. E hoje eu continuo estudando também. Uma dica aí também, para quem quer, continue estudando. Então, parem com esse negócio que eu quero estudar tal coisa e para não estudar mais. O aprimoramento é constante. Essa é o que o nosso mundo traz, porque a humanidade está em movimento constantemente, a evolução está muito rápida devido à tecnologia. Então, finalizando, eu quero dizer para vocês que pouco importa qual segmento profissional que vocês vão seguir. Mas o que mais importa é o amor que você tem
por esta profissão. E que ganhar bem depende da sua visão. Você está disposto a trabalhar de domingo a domingo, de sábado, anos após anos, e passar por diversas amarguras, defendendo um perfil, uma ideologia? Tá ótimo. Pense, talvez exista um ser humano agora que está em paz no meio de uma guerra. Ele faz o que ele ama. Agora, se você quer exercer alguma profissão simplesmente para agradar terceiros e outros, menos você, eu convido você a repensar, porque você é o senhor do seu destino. E no momento que você se conhecer, você vai descobrir muita coisa que existe dentro de você. Mas vai devagar você chega lá. É isso aí, Gilberto Bomba com a gente. Foi uma honra, um prazer receber aqui no nosso podcast. Logo mais as matérias aí no ar. E, Bomba, toca aí. O Bomba é monstrão, Bomba é demais. Esse cara aqui eu admiro, tem uma história de vida linda. E que a molecada pegue a visão aí, Bomba. Pega a visão, gente. É isso aí. Vai Valeu, devagar. Bomba.